mas foi nos avisado no final da tarde que ele não viria e a Caixa não providenciou uma substituição. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode perguntar acessando o site www.brasilianas.org. Para o professor Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, modificações nas regras da caderneta de poupança seriam bem-vindas, mas para ele as mudanças não irão resolver o problema do sistema monetário no país. Nosso problema é o fato do Banco Central, né, usar na sua prática de política monetária uma taxa de juros que não faz sentido, que é a taxa Selic, que é exatamente a mesma taxa pago pelo Tesouro por um título público. Esse é o grande problema. O que está errado na poupança, na verdade, é a decorrência do nosso, vamos chamar de sistema Selic, esse conjunto de regras que regem o nosso sistema monetário. O que está errado é a poupança. A poupança devia ser uma coisa de longo prazo. Não é uma aplicação overnight, não é uma aplicação que ninguém devia garantir liquidez. Eu acho que o que devia é caminhar na direção contrária, quer dizer, é retirar a liquidez que é garantido na poupança. E esse é um problema mais complicado, porque, na verdade, a caderneta de poupança virou também conta corrente dos pobres. Quem tem salário relativamente baixo não quer pagar as tarifas bancárias, que são extremamente elevadas. Então, o que faz? Abre uma conta na poupança, recebe o cartãozinho, vai na caixa, retira o dinheiro, né, na medida que precisa do recurso. Isso é um tipo de problema. Eles não estão poupando, investindo a longo prazo. Grande investidor a longo prazo, você tem que dar um outro tratamento. E você tem um monte de poupadores menores, que são poupadores mesmo, tá certo? Você tem que dar um tratamento diferente. Só que eu acho que tem que acabar com esse sistema no Brasil, que fundos, poupança, tudo tem liquidez. Isso fazia sentido quando tínhamos hiperinflação, né? Não hoje. Lá atrás, anos 70, começo dos anos 80, a poupança era trimestral. Você só podia depositar no primeiro dia de cada trimestre. Se depositasse no meio do trimestre, você perdia toda a remuneração do trimestre. Então, ela foi se adaptando aí, à medida que a inflação aumentava, à medida que se exigia maior liquidez. E agora nós estamos nesse dilema de que a poupança ela tem que caminhar para um outro patamar, ou mudando o prazo, como diz o estímulo ao prazo maior, como diz o Nakano, ou remuneração menor. É sobre isso que nós vamos discutir nesse primeiro bloco aqui. Roberto Troster, como é que você vê essa tendência aí de redução da Selic e o papel aí a ser desempenhado pelo poupador agora nesse novo quadro? Bom, aí são três coisas diferentes. Primeiro, a Selic, assim, a gente está contente que vai chegar a 8%, né? Ou poderia, teoricamente, chegar a 8,5%. Ninguém se pergunta como outros países com uma dinâmica macroeconômica como a brasileira conseguem ter taxas de 3%, por exemplo, no caso da Colômbia ou do México. Quer dizer, então não é só a poupança, quer dizer, todo o arcabouço assim, do sistema financeiro você tem que mudar. Você bem lembrou, você começou a fazer adaptações na poupança quando você tinha uma inflação de 2% ao dia. Agora, quando você tem uma inflação de 2% ao semestre, mais ou menos, você deveria voltar para trás gradualmente. Quer dizer, o que o Nakano colocou, em parte eu concordo com ele. Você precisa, para os menos favorecidos, um meio de pagamento. Então, a pessoa que ganha aqui um salário mínimo consegue depositar na poupança aqui, minutos depois, a mãe dele lá no Piauí consegue sacar do caixa o dinheiro. Quer dizer, então, eu acho que isso é um instrumento muito bom, tem que ser preservado. Mas também, assim, remunerar mensalmente, quer dizer, você tem dois problemas grandes. O primeiro é a elasticidade, o efeito juros é invertido. O que acontece? Você tem dinheiro na poupança. Se você começa, cada vez que sobe a taxa de juros, você vai ficando mais rico em vez de ficando mais pobre. Então, o incentivo a economizar não existe, existe o incentivo a gastar. Então, você deveria pôr prazos mais longos, né? Segundo, você não deveria olhar só para a poupança. Todo esse arcabouço do sistema financeiro não está funcionando, obviamente. É obsoleto, inadequado para o Brasil
de 2012. Ô, Petrucci, o Brasil, a poupança, ela se transformou aí, ao longo do tempo aí no investimento preferencial aí da família brasileira. Nós tivemos naquela época de inflação brava até a conta remunerada, que você ficava com o depósito à vista, era remunerado dia a dia. Você acha que hoje, com a diversidade que se tem no mercado, a poupança reduzindo a remuneração, você teria choques culturais expressivos aí, ou devido ao baixo nível de inflação, ela deixou de ser tão essencial assim essa remuneração de curto prazo? Olha, avaliando o que o Roberto colocou agora, eu tenho a impressão que ainda existe a necessidade de ter um meio de pagamento, principalmente para as classes menos favorecidas, como funciona a caderneta de poupança. Agora, quando a gente pensa que parte dos recursos da poupança, até por um direcionamento, eles são direcionados para o financiamento imobiliário, quer dizer, é uma incoerência você ter uma fonte de recurso, aonde, no exemplo, se depositou aqui e se sacou o dinheiro no Piauí, né, e que essa fonte de recurso tenha daqui a 12 meses a necessidade de ser aplicada, por exemplo, num financiamento imobiliário. Eu acho que a questão do prazo é uma questão que podia ser estudada e nós não podemos perder de vista a importância a principal importância para nós do mercado imobiliário hoje, da poupança, é a questão da taxa de juros que está chegando no consumidor final. Quer dizer, grande parte dos brasileiros nos últimos 5, 6 anos adquiriram financiamentos imobiliários a uma taxa média anual de 9,5% a 10%, né? E as modificações que houverem na poupança, se forem, vamos dizer, muito profundas, poderão afetar essa taxa de juros do consumidor final. Mas se afetar para baixo. Poderão ser para baixo, né? Se você for mexer na taxa de captação, por exemplo. Né? Mas eu estava até comentando antes da gente estar aqui, que a primeira vez que nós nós fomos convidados para tratar desse assunto foi em 1999, então no governo Fernando Henrique Cardoso. E todas as iniciativas que a gente viu da época para cá, eu acho que a questão de mexer na remuneração é a questão mais delicada, né? Até você vai fazer um bloco aí, tenho impressão, sobre as opções. Isso. Quer dizer, uma das soluções seria pegar esta poupança que existe hoje e que está casada com financiamento imobiliário, deixar ela meia separada e se produzirem novas formas de caderneta de poupança no país. Né? Deixar essa casada. Mas você vê assim, o anacronismo e o atraso que a gente está observando aqui. Presta atenção, o financiamento imobiliário, que é uma questão social, está vinculado com poupança. Quer dizer, que é uma aplicação para os pobres. Quer dizer, você tenta amarrar. Aí você também tem, por exemplo, depósito à vista, também tem 25%, que é lei, que é crédito rural. Aí você tem 2% que é microcrédito. Você já começa com o sistema todo travado. Tem que parar um pouquinho e pensar, o que é poupança, como é que a gente faz para ter uma taxa básica bem, assim, 8 é pouco. É muito alto. Quer dizer, tem que ter ambição de ter taxa sim. Porque o México, o exemplo que eu dei, Colômbia, latino-americanos, conseguem com uma dinâmica dívida PIB parecida, que é a coisa mais usada, o Brasil não consegue. E resolver um problema de financiamentos como um todo. Não faz sentido, por exemplo, só em fevereiro, que é a última nota, 47% das concessões foram cheque especial ao cartão de crédito. E na pessoa jurídica, 34%, foram conta garantida, que na média custa mais de 100% a mês. Quer dizer, o sistema está com disfunções. Aí fica aquele círculo vicioso, né? Então, temos que pensar um pouquinho mais. Não é só a questão da poupança, a questão da intermediação financeira que a gente tem que olhar. No caso específico, eu acho que o governo tem que acabar a TR, por exemplo. É uma coisa que assim, a maioria... Explica a TR para os nossos telespectadores. Não, explica para alguém, me explica o que é a TR. Por que você tem uma fórmula toda complicada? O que você mencionou, por exemplo, é 80%, 62% da Selic. Eu acho que tem que ser uma coisa diferente. Selic é taxa de um dia para banco, devia ser assim. A taxa
de um ano fixo. Ó, a taxa de um ano está em tanto, tira assim 25% ou 30%, essa vai ser a remuneração, ou para cada 6 meses. Então, bem na linha. Petrucci, se fosse analisar aí ao longo dos últimos anos, quer dizer, você tem esse volume de depósito de poupança que tem que garantir um volume de crédito, de financiamento de longo prazo. Aí. Como que tem sido essas oscilações no saldo de poupança frente à demanda por financiamento? Olha, o financiamento imobiliário, como você acompanhou, ele é muito recente. Ele, vamos dizer, ele volta a funcionar no país a partir de 2004, principalmente, né? Primeiro porque grande parte dos recursos da poupança, no processo de hiperinflação, viraram títulos do FCVS, e esses títulos foram utilizados lá no Proera em 95 e 96. Então, só a partir de 2002 que esse dinheiro começa a retornar para o mercado imobiliário. É importante dizer que foi decisão do Gustavo Loyola, presidente do Banco Central, que acabou impedindo durante muitos anos que esse saldo de poupança se revertesse em financiamento, né, que segura muito o mercado também. Sim, isso ficou de 96 até 2002, começo de 2003, né? Em 2004 saiu uma lei muito importante que consolidou a alienação fiduciária, que trouxe o patrimônio de afetação, uma série de garantias. Então os bancos e as próprias incorporadoras começaram a crescer e o crédito imobiliário cresceu. Hoje vamos dizer, os números já estão muito próximos do direcionamento máximo, né, da exigibilidade, em torno de 65%. Ou seja, nós conseguimos esgotar, a demanda estava tão reprimida e houve uma mobilidade social tão grande na população brasileira que bastaram esses 7, 8 anos para, vamos dizer, se esgotar a exigibilidade, né? Aí volta na questão que está sendo colocada, né? A questão do direcionamento de recursos e se o direcionamento de recursos é bom ou ruim. Eu acho que se o sistema financeiro nacional passar por uma, vamos dizer, uma reorganização, uma rearrumação, eu acho que é uma questão que dá até para se ver, porque a possibilidade de termos recursos mais baratos, hoje em dia, ela não é remota, ela está muito próxima dos dias de hoje. Tá. Roberto, você falou aí que eventualmente você poderia pegar poupança e pegar a taxa de juros mais longa. Você acha que o mercado de taxas brasileiro hoje, ele já está bem maduro para você ter uma previsibilidade sobre o que é taxa para aplicações de captação mais longa, mais curta? Já está em padrão internacional ou tem que avançar muito ainda? Tem que avançar, mas assim, no mundo imperfeito que a gente vive, já está avançado o suficiente para você fazer isso. Então, você pega, por exemplo, a taxa pré de 5 anos. Né? Essa taxa pré estava em... Só para explicar para o telespectador, a taxa pré-fixada, aquela que você já define... A taxa que você faz normalmente. Esse é o grande vício do Brasil. Assim, se falassem para mim, ó, Troster, você muda uma coisa. Acabava com CDI e Selic. Tudo é um dia. Você faz um empréstimo no Brasil, um dia. Você vai corrigindo diariamente pelo CDI, que é o custo de captação dos bancos. Você faz aplicação, também te pagam CDI. Mas o que acontece? Então, é taxa todo dia. Você tem uma taxa pré, que é? Uma taxa que fixa agora e essa taxa, por 5 anos, não vai mudar. Qual que é a vantagem de uma taxa pré sobre uma taxa curta? O que é? É que se numa taxa longa, se sobe a taxa de juros, o preço do título cai. Então, o efeito renda é negativo, né? Então, o que acontece? Quando você tem efeito renda negativo forte com a taxa de juros, você consegue ter uma taxa de juros básica mais baixa. Então, se você começasse a só alongar prazos, aquela ideia que você falou no começo, não pôr a poupança de um mês só, você começaria a fazer com que as taxas todas baixassem. Especificamente agora, no caso, assim, a taxa pré, quer dizer, essa taxa pré que você fala agora, que não vai mudar de 5 anos, estava em 11% no começo do governo, de 11 e um pouco, e agora está 10 e um pouco. Quer dizer, em um ano e pouco, baixou 1 ponto percentual. E para uma taxa pré, uma taxa pré está razoável. Está razoável. E a taxa, por exemplo, para 3 anos, está em 9 e poucos %. Quer dizer,
Então, você poderia falar, ó, um prazo de 6 meses, a taxa pressa oscila menos, né? É tanto. Eu acho que prazo... Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma pergunta selecionada no portal. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você pode mandar a sua pergunta. Priscila. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Chico Serrito, ele é de Florianópolis, e ele diz, para não penalizar o pequeno poupador e o financiamento habitacional, uma alternativa para a redução da rentabilidade da poupança não poderia ser a redução da liquidez desse tipo de aplicação? Ele dá uma sugestão, rentabilidade trimestral em vez de rentabilidade mensal, ele pergunta. Uma das coisas que já foi falada aqui. No passado, ela já teve uma periodicidade diferente de correção, né? E é que, vamos dizer, na época da hiperinflação, o grande rendimento da poupança não era os 6% de juros. O grande rendimento era a atualização monetária dela, a correção monetária, né? Eu acho que para um período trimestral já daria para começar a ficar mais tranquilo e daria até para fazer taxas diferenciadas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Bom, eu acho que assim, prazo, concordo, trimestral, semestral, né, assim, para incentivar as pessoas a pouparem. Quiser usar como conta corrente, você usa, mas prazo longo. Segundo, simplificar, sabe, complicam, sabe, toda essa burocracia, coisa, tem que ser um sistema simples, ó. Depositou é tantos por cento, você já sabe, né? Não é 0,5%. Na abertura você falou desde 1981, a poupança é de 1861. Não, foi. É 120 anos só de erro. Se inverteu aí. 120 anos não é nada. Agora, o interessante é esse negócio da poupança e taxa de juros, que quando a poupança era trimestral, virou mensal. Quem depositava no segundo mês recebia 2/3 da remuneração. Só que o Banco Central, o BNH, que cuidava na época disso, ele não tinha noção de juro composto. Então ele criou uma fórmula X, que se você depositasse todo mês, no último mês da caderneta de poupança, você conseguia uma remuneração equivalente aí à correção monetária, mais 20%, 21%. Bom, você tem mais uma pergunta? Temos. O João Paulo Pereira, de São Paulo, pergunta, se houver uma modificação na rentabilidade da poupança, certamente quem tem aplicação vai reagir. Quais são as reações que podem ser esperadas? Bom, eu acho que reação financeira, sabe, todo dia todo mundo tem. Quer dizer, um rende mais, você muda a tua aplicação para outro foco. Quer dizer, eu acho que a boa gestão do sistema faria com que você deixe um diferencial em que a simplicidade e a isenção tributária compensem. Quer dizer, vamos supor, um CDB tem liquidez de tanto tempo, mesma liquidez, menos imposto, menos taxa de administração e um pouquinho mais pela simplicidade e meio de pagamento. Eu acho que tem que ser isso. Quer dizer, na margem, eu acho que o risco e o grande freio é muito mais político do que técnico, né, financeiro. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute as mudanças na caderneta de poupança e a queda da taxa básica de juros, a Selic. Recebemos em nosso estúdio o economista Roberto Trosser, ex-economista-chefe da FEBRABAN, e o economista-chefe do Secov de São Paulo, Celso Petrucci. Estava marcado aqui, convidado também um representante, o Márcio Percival, da Caixa Econômica Federal. No final da noite, nós fomos comunicados aí, sem maiores explicações, que ele não poderia vir. Então ficou faltando essa parte. Nesse segundo bloco, vamos tentar responder para onde vai caminhar a poupança no país. Então, veja bem, a gente tem hoje os fundos de pensão, nós temos os planos aí individuais de pensão de prazos mais longos, nós temos os títulos do Tesouro, nós temos diversas modalidades de fundo. Trosser, você acha que o poupador brasileiro hoje, na média, ele já tem a sofisticação de não precisar depender exclusivamente da poupança? Sim, para poupar você tem muitos instrumentos e para fazer funding você também tem. Você não precisa, assim, o pequeno poupador, o Celso bem lembrou, a poupança é importante. Não só, e o Nakano naquele vídeo antes ressaltou, não só como instrumento de reserva de valor, mas
para transferência. Então, eu acho que você tem que ter isso para o pequeno, e eu acho que se a taxa é 6% ou 4%, não é uma diferença materialmente relevante. Então, mas vamos pegar um ponto aqui. Vamos pegar um ponto. Você pega todo o plano de pensão aí, quer dizer, quando você faz a poupança, parte da poupança é para a conta corrente, digamos assim, do pequeno. Mas parte é para você guardar para uma aposentadoria futura, para um sistema de previdência que não é dos melhores aqui. Sim. Com uma taxa inferior a 6,5% ao ano, você acha que quem guardar na poupança vai ter assegurado a sua aposentadoria? Sim. Você vê que nos outros países assim, que tem história assim, de poupança, você tem as taxas assim 2%, 3% ao ano, taxas altas, são taxas de 4%, 5%, mas em períodos de alta, que a gente vive uma situação anômala, quer dizer, a taxa básica aqui, se aqueles 2 exemplos que eu mencionei anteriormente, seria na casa dos 3%, não tem como pagar 4% líquido. Quer dizer, se a gente quer ir para um mundo de taxa básica mais baixa, crédito mais baixo, que poupança alta não dá. Escolhe um ou outro, não dá para viver nos dois mundos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Petrus também em relação a alternativas aí de poupança. Nesse período brabo de inflação, o imóvel era uma alternativa e você tinha uma relação, que era um pouco arbitrária, porque você tinha reajustes semestrais lá, que o aluguel deveria valer 1% do preço do imóvel. Com redução de taxa de juros, aí, digamos, existe ainda esse poupador imobiliário aí, que joga em tijolo a sua poupança, e tem um parâmetro do que é essa remuneração hoje imobiliária? Olha, o parâmetro ele diminuiu muito, inclusive por causa da valorização imobiliária dos últimos anos, né? Hoje um aluguel residencial aí está girando em torno de 0,05% a 0,7% do valor do imóvel, né? Mas esse investidor hoje, ele é muito mais, marginal no mercado, quer dizer, esse é mais aquela pessoa que quer ter o segundo imóvel, o terceiro imóvel, já pensando na aposentadoria ou na divisão dos seus bens com os filhos, ele não quer grandes preocupações de ver aonde vai aplicar dinheiro. O aluguel no Brasil não tem nenhum tipo de incentivo, né? E nem os fundos, por exemplo, fundos de pensão, ou nem empresas têm nenhum incentivo, como em outros países, para fazerem imóveis, para esses imóveis serem alugados. Quer dizer, essa é uma deficiência, né? Então, hoje, nos últimos 12 meses, por exemplo, o aluguel na cidade de São Paulo cresceu algo em torno de 18%. O valor do aluguel cresceu em torno de 18%, o que é muito acima do reajuste do aluguel, dos contratos que já existem, em torno de 6%, que na maioria das vezes são reajustados pelo IGPM. Isso reflete a falta de imóvel para locação. E isso reflete, vamos dizer, a falta de incentivo para o investimento em imóveis para aluguel. Você sabe que, voltando assim, essa questão que a gente estava falando, na Constituição de 1988, no artigo 192, falou que você tinha que fazer uma nova lei de sistema financeiro. Aí de 89 a 93, você teve toda uma série de projetos, você pensou numa nova engenharia para o sistema, como é que você resolveria isso de uma maneira eficiente? Essa questão do aluguel, não só o financiamento habitacional, como o financiamento industrial. Aí em 2003, caiu, isso deixou de ser uma necessidade. E aqui que você está começando? A gente está começando a pôr só tijolinhos sem ter a planta da casa. Né? Agora, se for pensar em termos da renda variável aí, Trossi, o que você acha que pode acontecer com a renda variável? O que seria o perfil? Porque a gente aprende nos livros escolares que você tem a rentabilidade, segurança e liquidez. Que você tem que dosar os 3 tipos. Quem quer mais liquidez tem menos rentabilidade, vice-versa. Dentro de um mercado maduro, como que você acha que vai ser o perfil do poupador brasileiro? Eu acho que cada vez mais você começa a ter à medida que a taxa de juros cai, o apetite pelo risco aumenta. Quer dizer, você começa a ter que arriscar mais para ganhar. Quando você tem uma taxa básica de 9%, para que arriscar? 9% você capitaliza ou tira imposto, sabe? Você não tem muito incentivo a tomar riscos. Por exemplo, empreendimentos imobiliários.
Você pode, assim, renda variável tradicional, que são ações, mas também, por exemplo, títulos de crédito. Você tem um instrumento chamado debêntures subordinados, que você tem assim uma carteira e você compra o risco de crédito, aquela margem do risco. Então você vai subprime americano. Você me deu um excelente ponto. No crédito brasileiro, o grande problema que eu vejo assim é que o crédito não é precificado de acordo com o risco. Você vê qual que é a justificativa, por exemplo, um cheque especial, que é um empréstimo de um mês, para o mesmo cliente custar 4, 5 vezes mais que um crédito pessoal que é de um prazo mais longo. Quer dizer, deveriam ter taxas quase próximas, e não tem que ser, você não precifica. O que aconteceu no subprime americano? Você deu maus empréstimos, os empréstimos não estavam precificados bem pelo risco, a base da pirâmide caiu. E aqui a dinâmica está ruim justamente por isso. Você tem que ter um sistema que precifique bem o risco. E o sistema, do jeito que está estruturado, não faz isso. Pedro, algum tempo atrás, até para pegar esse investidor imobiliário, foram criados fundos aí para aplicação em imóveis comerciais, que até era muito fácil você analisar a rentabilidade, porque era o valor do aluguel, você trazia a valor presente. Esse tipo de alternativa está abundante no mercado ou não? Olha, os fundos de investimento imobiliário, né? Hoje, shoppings, grandes lajes corporativas, grandes empreendimentos imobiliários, têm tido uma alta rentabilidade, né? A última vez que eu vi anualizado de 12% a 14%, quer dizer, uma rentabilidade muito boa, e tem sido uma forma de captação de recursos. Ainda é muito pequena em relação aos outros ativos que nós temos, né? Nós não falamos aqui, você até en passant estava falando, dos recursos dos fundos de pensão, né? Os fundos de pensão hoje têm quase 2 cadernetas de poupança, ou seja, já estão perto de 600 bilhões de ativos, né? E estão com o dinheiro liberado aí com a redução da dívida pública aí, né? Sim, a redução da dívida pública e com a necessidade atuarial que eles têm. Isso. Quer dizer, o que nós estamos esperando, e isso cada vez parece que fica mais próximo, é que parte deste dinheiro que está sendo desaplicado, né, da barriga de aluguel do governo, parte desse dinheiro possa vir migrar para o mercado imobiliário. Isso aí nós vamos discutir no terceiro bloco aí, segura aí. Então tá bom. Guarda aí para me cobrar. Então tá bom. Vamos a mais uma pergunta que a jornalista Priscila de Paula selecionou, e lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. No início dessa discussão, o senhor respondeu a pergunta dizendo que a poupança pode sim ser uma alternativa à aposentadoria. O Lucas Vaz Costa, de Recife, pergunta: se a taxação subir, qual aplicação seria menos onerosa para quem hoje tem dinheiro na poupança? Pensando... Fazer a conta, é uma conta de trás para diante, ver quanto que dá poupança. Vamos só supondo, a poupança dá 6, a Selic está 9. Números redondos, 9 menos 20% dá 7,2. Menos 1% ou que for 0,5% de taxa de administração, 6,7. Ponto. 6,7 versus 6. Quer dizer, é fazer conta. E isso muda ao longo do tempo. E é bom que mude. Quer dizer, você precisa ter, por um lado, um sistema de liberdade de preços e, por outro, um sistema com uma certa estabilidade, que as coisas não mudem no dia para a noite. Mas é fazer conta. Essa é a melhor alternativa. Agora, se alguém fala para poupar para o futuro, eu acho que, assim, não só aplicação financeira, um imóvel, um estudo, né, um negócio, assim, a gente tem que pensar mais nisso. Petrus, essa questão de você casar a segurança do imóvel com o rendimento já gerou esses fundos imobiliários. Em tempos atrás gerou o flat também, que é uma maneira de você ter o seu imóvel e poder alugar o imóvel. Em que pé que estão os flats hoje como investimento? Até tem algumas leis sendo votadas aqui em São Paulo. Em que pé que estão hoje os flats como alternativa de investimento com rendimentos mensais? Hoje em dia, tanto os flats quanto a parte hotéis, que a gente chama, né, eles estão tendo uma rentabilidade muito boa, né? O que a gente sempre precisa tomar cuidado é que
o mercado imobiliário, ele tem, vamos dizer, por vezes ele passa assim por efeitos que a gente chama de efeitos manada, né? Ah, é uma boa coisa fazer flat. Aí vai todo mundo e lança... nos anos 80. Lança 10 mil, 12 mil, 15 mil flats por ano. Vai ter excesso de oferta. Aí esgota o mercado. Mas hoje eu posso te garantir, né? Até porque existem alguns fundos hoje já lastreados em contratos em pool de flats, né? Tem sido uma operação de muita rentabilidade e o ano passado, né, particularmente, apesar de não ser flat, ele mostrou que o mercado da cidade de São Paulo atraiu muito empreendimento de um dormitório, empreendimentos de estúdios, empreendimentos mix de um dormitório com 2 dormitórios e até serviços, né? Já dentro de uma nova, vamos dizer, de uma nova condição. Os apartamentos de um dormitório em São Paulo são os que têm mais rentabilidade. Se eu falei que o aluguel está entre 0,5% e 0,7%, você sempre pode pôr um dormitório muito mais perto do 0,7% e os demais dormitórios você pode pôr lá perto do 0,5%. Mas esses preços de imóveis se sustentam? Olha, eu pelo menos, eu acompanho o mercado imobiliário há mais de 30 anos, né? Eu acredito que o preço do imóvel se sustente, acredito que já tenha havido uma recuperação de preço muito boa a partir do segundo semestre de 2009, principalmente, né? E que a tendência agora é de uma certa estabilização. O que a gente chama de estabilização? É que o preço do imóvel acompanhe muito mais o INCC, que reajusta, alinha os nossos contratos, ou até o IPCA, né, ou o IGPM, e entre 5% e 10% no ano, e não como veio acontecendo. A gente acredita na sustentação do preço. Bom, sim. vamos a mais uma pergunta que a jornalista Priscila de Paula selecionou. E lembrando aí que o programa de hoje é ao vivo. Então você pode ainda enviar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. O Antônio Eduardo de Andrade Figueira, de Natal, pergunta por que a poupança não é de livre concorrência entre os bancos, respeitando o piso que é praticado hoje, o que permitiria ao poupador migrar de um banco para o outro caso uma instituição pagasse mais além do piso. Por que isso não acontece? É para você, Troça, não Olha, eu acho que você deveria ter mais competição na poupança. Quer dizer, você... É tipo assim, você já tabela o preço e já começa a fixar o sistema. Não só você tabela o preço, como você carimba que 65% tem que ir para aplicação. A pergunta é melhor, por que a gente não faz um sistema mais concorrente? Acaba com esse negócio, por exemplo, do CDI. Acaba com a indexação diária. Começa assim, e prazos longos, e prazos mínimos de poupança. Você sente no governo, no Banco Central, na Fazenda, essa disposição de redesenhar de forma mais ampla aí o sistema financeiro? Eu acho que não, e eu acho que é isso que está faltando. Essa discussão que a gente está tendo agora por conta dos spreads, você para e pensa, como é que a gente preserva aquela discussão que a gente teve antes, né? A rentabilidade do sistema, mas um sistema instável, né? Quer dizer, sólido, mas instável, a oferta de crédito muda muito, as taxas mudam muito, isso acaba aumentando o risco, acaba aumentando a inadimplência, quer dizer, é fazer uma nova engenharia para o sistema. No mundo inteiro, né, que acontece? O banco tem captação e aplicação. Todo mundo aqui olhava para a captação, conseguir dinheiro. Agora tem muito fundo, o mundo inteiro quer aplicar aqui. Esse é o momento de baixar taxas e realmente usar a intermediação para financiar mais, para crescer mais. É a hora que está, sabe? Pensar. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, discutindo hoje as relações entre poupança e queda de juros. Recebemos em nosso estúdio o economista Roberto Trosser, que é ex-economista-chefe da Febraban, e o economista-chefe do Secovi São Paulo, Celso Petrucci. Nesse último bloco do programa, nós vamos debater as novas formas de captação aí, alternativas à poupança. Eu queria ver com o Petrucci, a poupança, você mesmo falou que já está batendo no limite de utilização para o sistema financeiro da habitação. Que outras ferramentas, que outras formas de captação que o
o setor imobiliário tem como alternativa se esgotando esse limite da poupança? As principais que estão em uso são os certificados de recebíveis imobiliários, né? Explica para o nosso telespectador e onde que ele pode adquirir isso aí. Os certificados de recebíveis imobiliários, ele ainda não tem, vamos dizer, uma aquisição a público assim, foram poucos os lançados em rede bancária, né? Mas o certificado de recebível imobiliário nada mais é do que aquele fluxo do financiamento futuro, né? Que ele é empacotado por uma securitizadora e isso é colocado no mercado. São as compras de CRIs. A outra forma que você já citou durante o segundo bloco, que é a questão dos fundos de investimento imobiliário, né? E um dinheiro que eu ia colocando, que deverá chegar, e que tem muito a ver, vamos dizer, com a questão imobiliária, com financiamento em 10, 15, 20 anos, que são dois tipos de recursos no Brasil que ainda são muito aplicados em títulos do governo e em renda variável. São os recursos de fundo de pensão, né, que hoje parece que já estamos falando aí algo em torno de 550, 600 bilhões de reais em ativos, e os recursos de reservas técnicas das companhias seguradoras, né? Esses recursos, no mundo todo, né, uma parte deles é trazida para o mercado imobiliário, né, pela própria, vamos dizer, ligação que existe entre isso e o desenvolvimento e a riqueza das pessoas e dos países. E esses lastros imobiliários acabam sendo uma boa aplicação para esses fundos de pensão e para essas reservas técnicas. No Brasil, isso ainda não é, não é usado. A renda fixa é muito alta? Eu tenho a impressão que sim. Né? Ou seja, se você a taxa de juros pensar, elevada distorceu todo se você o perfil. pensar, né, os próprios bancos, né, a gente estava comentando aqui, quer dizer, a lei do Sistema Financeiro Nacional, ela vem de 1964, como a lei da própria criação do BNH, a Lei 4.380. Até há pouco tempo, os bancos e todos os ativos de quem é detentor desses ativos, administra esses ativos, ele estava muito mais aplicado em título de governo do que em qualquer outra aplicação. Quer dizer, é muito recente essa redistribuição de recursos dos ativos dessas instituições. Doutor, quer dizer, quando se fala em longo prazo, assim, financiamento de longo prazo, setor imobiliário e outros, você acha que tem que haver um papel específico para o setor imobiliário, devido às características dele, os recebíveis e tudo, ou se pensar só em financiamento de longo prazo, independentemente das características de cada setor? Bom, a primeira coisa, quer dizer, financiamento imobiliário, quer dizer, um imóvel, uma excelente garantia de crédito. Quer dizer, está fixo, dificilmente ninguém consegue roubar um terreno. Em outros países, você usa o financiamento imobiliário em razão da boa garantia e como crédito pessoal, como aqui você usa muitos automóveis, né? Você tem espaço para fazer isso. Quer dizer, quando a gente vê o volume de financiamento imobiliário, muito é isso. Quer dizer, você tem que ter uma autoridade que olhe o financiamento como um todo e vê, acompanhe se você não tem falhas como você pode ter. Quer dizer, ele não mencionou, mas outra coisa importante no financiamento imobiliário é o custo de transação. Se você sai hoje, se a Priscila sai hoje, né, com uma cópia do RG de domicílio, hoje, amanhã cedo, né, entra numa concessionária, como ela tem um bom cadastro, ela consegue sair dirigindo um carro de 100 mil reais. Se ela é amiga do Celso, né, que é do Secov, decide comprar uma casa de 50 mil reais... 3 meses. 3 meses. 3 meses e vai pagar 8% do preço do imóvel. Verdade. Quer dizer, temos que pensar um pouquinho assim, mais no mundo, assim, estamos em 2012 e temos regras de 1861. Então, esses 8% se refere a quê? 8% o Roberto... Otimisticamente. Não, o Roberto, aí exagerou. foi um pouco alto, mas vai pagar entre escritura, entre TBI, entre cartório de registro de imóveis, documentação, deve pagar algo em torno de 4% a 5% do valor do imóvel. E cada transação? De cada transação, quer dizer, se a Priscila for e comprar o imóvel amanhã e vender esse imóvel daqui a 3 meses, alguém que comprar esse imóvel da Priscila vai pagar tudo isso. Isso que o Roberto está colocando é uma Ou seja, verdade. na cadeia produtiva
do setor imobiliário, a parte mais rentável é o cartório. A parte registral ainda é uma parte, eu não diria que é o cartório, mas é a prefeitura que vive do imposto de transmissão, né? É o cartório de notas que faz a escritura, quando é com banco, você já não precisa fazer isso, que a nossa lei permite que... Agora, deixa eu fazer uma pergunta, que é algo que... E o despachante. Né? Quer dizer, nós temos todo um sistema com despachante e o fiscal, né? Quer dizer, a gente começa a ver toda essa cadeia assim, de burocracia, qual que é a racionalidade dela? Quer dizer, ela pode fugir com o carro, mas não pode fugir com a casa. Por que tem mais garantia para a casa que para o carro? Assim, o que ele levantou muito bem, é a obsolescência do negócio. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta em relação ao próprio boom do mercado imobiliário. A gente percebe uma elevação do preço dos terrenos. Mesmo com programas como Minha Casa Minha Vida, como o financiamento ficou acessível, tem muita gente que acha que o setor imobiliário passou a ser o lucro da compra e venda de terrenos hoje. Como que vocês estão vendo essa questão da explosão dos preços urbanos aí de terrenos? Olha, Nassif, isso é um fenômeno que acontece onde você tem um mercado imobiliário crescendo, quer dizer, não dá para ter um desenvolvimento imobiliário como a cidade de São Paulo e como o Brasil está tendo nos últimos anos, sem que alguém se aproprie desse ganho, principalmente nos terrenos, né? A única forma de você combater isso seria você ter vamos dizer, uma reação das prefeituras que fosse muito rápida, muito forte, quando se apercebesse disso. Mas você vê o caso nós na prefeitura aqui, na cidade de São Paulo. O nosso plano diretor e a nossa lei de zoneamento, eles datam de 2003 e 2004. Né? O nosso estoque de metros quadrados na cidade de São Paulo, ele foi se esvaindo de bairro a bairro. O estoque de outorga onerosa já devia ter sido revisto, e não foi. Né? Você acaba ficando na mão, muitas vezes chamam o incorporador imobiliário de especulador. Né? E eu costumo brincar, falar, não, o especulador imobiliário não é o incorporador. O especulador imobiliário é a titia que tem uma casinha, que junta com a outra casa. Quando você vai em busca desses terrenos e o preço dos imóveis cresceram, todo mundo que vende o terreno acha que o seu terreno é o melhor terreno do mundo e é o mais caro do mundo. E quais são, em geral, as práticas aí dos incorporadores em relação a terrenos? Ainda tem aquela de fica com o terreno, dá um andar do prédio. De que maneira que são essas negociações? Isso que você colocou uma forma, quer dizer, ainda existe a permuta física. Né? E isso é oferta e procura. Quer dizer, quando o mercado está muito demandado para compra de terreno, né? E para alguns terrenos pontualmente você só consegue comprar em dinheiro, e outros terrenos você consegue fazer uma permuta com os proprietários do terreno. Uma troca em área construída. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paulo. A gente recebeu agora há pouco 2 perguntas de telespectadores que parecem estar um pouco preocupados com essa possibilidade que a poupança deixe de ser uma aplicação estável. O Luiz Iglesias, do Rio de Janeiro, pergunta: qual é a melhor, fundo de renda fixa ou fundo de previdência? Eles querem ter respostas aí, orientações. Eu acho. O que fazer? Eu acho hoje, eu não poria no fundo, eu poria no fundo de renda fixa do que no de previdência, né? A previdência é muito mais para longo prazo, tem algumas vantagens tributárias, mas para curto prazo, para ter uma coisa, é isso. Mas eu acho que você tem que olhar assim a poupança de uma maneira mais abrangente. Por que eu estou aí guardando dinheiro agora? Por uma emergência, para aposentadoria, para dar entrada no imóvel, para fazer um curso no exterior, quer dizer, é começar a pensar mais aonde que eu quero chegar e aí ver as alternativas. Não é uma pergunta assim, o que é o melhor, né? Quer dizer, você tem que ver para que é. O Carlos Eduardo, de Jaboatão, em Pernambuco, ele diz: eu tenho R$5.000 na poupança para reserva. Se o rendimento ficar abaixo da inflação, o que será das pessoas como eu, que fez esse tipo de economia? Péssimo, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas aí eu pergunto, como é que é o nome dele? Não gravei. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, aí eu pergunto para você, por que a inflação é tão alta no Brasil? Por que a gente não pode ter uma inflação baixa e uma taxa de juros mais baixa? Isso não seria a solução? Porque outros países conseguem
e o Brasil não consegue. A gente tem que começar a pensar, sabe, todas essas jabuticabas... Pois é, mas daí que entra, se você quiser desindexar as aplicações financeiras dos pequenos, você tem hoje uma miríade de contratos que são indexados, inclusive contratos de aluguéis, e que se constituem hoje na parte mais resistente à queda da inflação, né? Ou seja, essa revirada que você propõe para o sistema financeiro também tem que entrar em sistemas de contrato também. Não, eu estou querendo, eu não estou querendo desindexar. Quer dizer, eu quero tirar a indexação diária. Você pode pôr uma indexação, mas indexação diária, como você tem hoje no sistema, você tem um problema, é que quanto maior a taxa de juros, maior o incentivo ao consumo. Aí depois você tem uma outra coisa, só para dar um exemplo, tem alguns créditos fixos, né? Então, por exemplo, do BNDES, que estão congelados, a TJLP em 6%. Aí sobe a taxa Selic, a diferença da TJLP com a TJLP está com... O que acontece? O incentivo para pegar créditos direcionados aumenta. Quer dizer, você teria que, com uma alta de taxa de juros, que a demanda de empréstimos caísse. Como os do BNDES estão congelados, então o que acontece? É bom negócio aplicar seus recursos no mercado financeiro. Quando você aumenta os juros para reduzir a demanda, você aumenta a demanda por juros que você quer diminuir. Quer dizer, então você tem que tirar esses mecanismos que se justificavam numa inflação alta, naquele mundo que você descreveu dos anos 80, né? E voltar para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Petrônio, vendo assim essa questão do esgotamento dos limites de poupança para financiamento habitacional, vendo as outras ferramentas que estão em desenvolvimento, vendo a possibilidade de seguradoras e fundos de pensão, você vê algum risco de falta de recurso para continuar financiando a expansão imobiliária ou não? Não. Se o país continuar tendo tomador de crédito da forma que nós temos hoje no país, com cota de financiamento na média de 60%, com prazo médio que ainda está em torno de 15 anos, né? Comprometendo em torno de 25% sua renda, e com a taxa de juros aí média, né, entre 9% e 10% ao ano, eu tenho a impressão que não vai faltar recurso, não. Se a Selic chegar a 8%, ou chegar a 7,5%, ou chegar a 7%, o próprio dinheiro de tesouraria pode passar a ser um dinheiro bastante convidativo para financiar o comprador final do imóvel. Eu não acredito que nós tenhamos problema de crédito. O que nós vamos ter, e aí eu acho que quando falam em esgotamento da poupança, como a base era muito pequena e o crescimento do financiamento nos últimos anos foi muito grande, o que nós vamos ter é vamos amenizar a curva de crescimento do financiamento imobiliário, né? Nós vamos ficar muito mais próximo aí do que é o incremento líquido da poupança, em torno de 15% a 20% ao ano. E tem também o próprio retorno dos financiamentos aí. Sim, que hoje já estão atingindo 200 bilhões de reais. Quer dizer, esses 200 bilhões de reais, aplicados a um prazo médio de 12 anos, a uma taxa média de 9%, e quase sempre no sistema de amortização constante, ou seja, com amortizações positivas, essa volta desse dinheiro retroalimenta o sistema também. Trouxa, como é que você vê aí essa questão dos próximos passos aí? Você tem essa luta da presidente para reduzir spread, você escreveu um artigo muito relevante aí nas últimas semanas aí sobre os limites de redução do spread. Como é que você vê essa batalha para a redução do spread? Três coisas, né? Até pus um artigo, deve sair no jornal amanhã. Três coisas importantes. Acho que essa concorrência via bancos públicos não dá certo. Primeiro, eles não têm capacidade para baixar muito, até saiu uma nota no jornal hoje de que era bem restrito. E segundo, a concorrência via preço em instituição financeira é muito baixa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mesmo com esse nível de spread? Mesmo com esse nível de spread, você vai ter alguma redução de spread, sim, mais baixa. As propostas assim que os bancos fizeram foi de baixar custos. Você precisa baixar custos, você tem algumas coisas que não se justificam. Um exemplo só, um absurdo, você está devendo, não consegue pagar, se você renegocia, tem que pagar imposto de novo. Quer dizer, então, e a estrutura da tributação, você tem uma série de coisas assim. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o sistema. Se você muda o sistema, se 136 países conseguem mais concentrados, mais atrasados,
O Brasil também consegue. Eu dou uma lista aí de 21 medidas diferentes que você tem que adotar. Mas você conseguiria, com prazos mais longos, com prazos mais longos, você conseguiria mais crédito, mais abundante. Bom, brasilianas.org termina aqui. Agradeço a participação dos convidados, o economista Roberto Troster, ex-economista-chefe da FEBRABAN, e o economista-chefe do Secov, São Paulo, Celso Petrucci. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do nosso site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.